Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Gustavo Ferreira. E eu sou o professor Gustavo Batista. E esse é o fascinante mundo do sensoriamento remoto. O maior podcast em língua portuguesa de geotecnologias e sensoriamento remoto do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. E hoje, um episódio de comemoração, episódio 261, 5 anos do fascinante mundo do sensoriamento remoto. Esse episódio vai ao ar no dia 13 de janeiro de 2025, às 5 da manhã, como a gente sempre faz. Porém, no dia 14, na terça-feira, a gente completa 5 anos do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. São 261 semanas ininterruptas de episódios de podcast, com esses dois malucos que toparam essa empreitada aqui comigo, né, da gente conduzir esse processo em conjunto. Eu muito me alegro de ver chegar 5 anos de trabalho, de esforço, de muito aprendizado. Hoje eu tenho uma disciplina na graduação chamada Comunicação Socioambiental, que um dos tópicos é ensinar a fazer podcast, para ensinar a divulgar ciência em redes sociais, usando diversas mídias, uma delas o podcast. Então, eu que não sabia nada sobre podcast, ainda continuo sem saber muita coisa, mas fui desbravar esse negócio e foi um troço tão interessante que a diferença entre o primeiro e o segundo episódio são 3 dias só. Dia 14 saiu o primeiro, dia 17 saiu o segundo. Aí eu falei, calma, senão eu não vou ter fôlego para fazer 2 episódios por semana. E aí eu segurei o flap ali, né? Puxei o flap e falei, não, vamos devagar, como diz meu pai, devagar com andor, que o santo é de barro. E aí a gente está chegando aqui, 261 episódios. Eu acho que é uma celebração que a gente tem que fazer, primeiro com o meu amigo Gustavo Ferreira, que é o mais antigo, né? É o mais novo de idade entre nós, mas é o mais antigo membro dessa bancada e que muito me honra estar aqui com esse meu amigo desde 2022 que ele está aqui com a gente. Então, se são 5 anos de podcast, né? Gustavão entrou aqui no dia 7 de março de 2022, oficialmente. Já tinha participado de 3 episódios como convidado, mas naquele dia, quando a gente gravou o episódio 113, o que foi notícia no sensoriamento remoto na área espacial, no mês de fevereiro, a gente fazia sempre uma reformulação, né, uma discussão sobre o que tinha sido notícia, a gente noticiou, foi um episódio de 52 minutos, e aí estava aqui a descrição dele. Neste episódio 113, temos uma grande novidade. Após 112 episódios como âncora do fascinante mundo do sensoriamento remoto, a partir desse episódio eu passo a dividir a bancada e a condução do podcast com meu amigo Gustavo Ferreira. Ele e eu conversamos sobre uma diversidade de temas que foram notícias no sensoriamento remoto e na área espacial no mês de fevereiro. Estamos preparando muita coisa boa juntos e em breve divulgaremos. E chegamos a 26 mil downloads. Espero que goste do episódio da nova forma de condução. Um grande abraço. Esse episódio marcou a entrada do Gustavo. Hoje a gente está com quase 70 mil episódios de podcast. E antes de passar a bola para ele... 70 mil downloads, não? Exato, 70 mil downloads, exato. Mas não vamos chegar a 70 mil episódios, pode ter certeza. Questão de tempo. Exato, é uma questão de tempo. Mas antes de passar a bola para o Gustavão, eu também queria comentar, porque isso a gente falou na semana passada, no episódio 207, a retrospectiva de 2023 e perspectivas para 2024, que foi ao ar no dia 1º de janeiro de 2024, também com 56, ou seja, com quase 1 hora, né, de episódios, a gente teve a entrada do professor Rubens, né? Então, nesse primeiro episódio de 2024, essa é a descrição do episódio 207, trazemos uma grande novidade para o geosensor, bem como para o fascinante mundo do sensoriamento remoto. A entrada do professor Rubens Amaral para o nosso time. Essa aproximação começou no início de julho do ano passado,
quando começamos a contar com um post colaborativo semanal produzido por ele, e foi natural essa incorporação que essa incorporação ao grupo ocorresse. A partir desse ano, teremos um episódio mensal conduzido por ele, depois isso, né, caiu por terra, passou a participar de tudo, e com a nossa participação, e também vamos lançar uma capacitação sobre soluções baseadas na natureza e geotecnologias. Isso não foi esquecido, isso está sendo produzido, né? Uma nova turma, aí sim falamos sobre a nova turma da especialização conduzida por ele, com inscrições abertas, aí passamos todos os dados, né? Além disso, chegamos no episódio passado a 50 mil downloads de episódios. Então, 20 mil downloads depois, a gente está aqui falando sobre 5 anos do fascinante mundo do sensoriamento remoto. Aí agora sim, tudo bem, Gustavo? Como é que você, meu Fala aí, pai? professor, tudo certo? Bem legal, né? Esse tipo de episódio, assim, a gente acaba refletindo um pouco, né, sobre essa trajetória dentro desse contexto, né? O quão gratificante foi participar, enfim. E para mim, né, tem uma componente interessante que me ajuda muito, né, no crescimento pessoal, vamos dizer assim, essa coisa toda, de você conseguir transmitir as ideias, né, de forma mais clara. E, bom, estando na carreira acadêmica, principalmente aqui no Brasil, um dos pilares é o ensino, né? Então você tem que entender como que você consegue construir conhecimento, principalmente no mundo de hoje, né? E o podcast me ajudou muito nessa questão, nesse desenvolvimento, né? Desde como se portar até o que é bom da gente falar, né? Qual é o tipo de conteúdo que vai gerar algum tipo de atratividade, né? E aqui a gente é bem aberto com relação a isso, porque isso aqui não é um modelo de negócios, tá? O podcast é, de fato, divulgação de conhecimento científico. E essa é a outra história também, que é, inclusive, muito maior do que o nosso crescimento pessoal, na minha visão, que é, de fato, conseguir construir uma plataforma, né, uma comunidade de conhecimento nesse sentido, de sensoriamento remoto, de geotecnologias, de soluções baseadas na natureza, consistente. Né? Se fosse para resumir em uma palavra, né, o nosso podcast seria a consistência. Tá? Porque a gente sabe que é difícil, a gente tem inúmeros colegas que já tentaram também, da área ou não, né, e sabe que é complicadíssimo, né? No início, e para nós até os tempos atuais, não tem investimento, você vai ter que tirar do seu bolso, você vai ter que, por exemplo, no seu caso, que era o meu também, não faz a menor ideia do que é fazer um podcast. E como é que eu faço? Como é que eu começo, né? Então, tudo isso é um esforço muito grande, né? Mas que, né, coisas grandes demoram um certo tempo para se consolidarem mesmo. E hoje eu vejo, né, dentro da posição atual aqui, eu vejo que a gente está bem consolidado nesse contexto, né, de divulgação de ciência, de geociências dentro aqui do nosso país, né? Exato. E aí, Rubens, tudo bem, meu querido? Ué, tudo, na verdade, muito feliz e tentando refletir aqui alguma coisa com a qualidade da ponderação do Gustavo agora, né? Sabe? Mas é porque, eu não sei se são pensamentos de caçula, né? Mas assim, eu confesso que eu ainda estou nessa construção, sabe, Gustavo? Exatamente assim, me encontrando ainda, porque eu acho que esse é o questionamento, né? A gente não tem nada pronto, né? Eu acho que é importante a gente ter alguma coisa em construção. Eu acho que o ponto principal realmente que me toca, né? Primeiro, na honra de estar aqui com vocês, né? De ter esse momento, né? Que são dois profissionais que eu admiro bastante, né? Assim, já de longa data, né? É justamente essa situação de troca, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Eu acho que quando um terceiro elemento entra, né? Eu acho que a função do terceiro elemento é criar justamente não só um equilíbrio, mas um certo dinamismo, né? Então acho que eu agradeço muito o meu convite, que foi justamente assim lançar mais um ponto, né? Mais um ponto de perspectiva, né? Mais uma perspectiva em cima de e que dá muita responsabilidade, em cima
reflexões muito sérias, entendeu? Sobre paisagem, sobre geotecnologias, né? E que agrega muito a uma coisa que eu acho muito importante, que na verdade que é o ponto comum, entendeu, da gente, que é exatamente assim, de tomar soluções, né? E produzir conhecimento menos empírico, né? Com base em dados, né? Eu acho que esse é o ponto principal, né? A gente está sempre olhando algum dado, né? Que as geotecnologias elas nos possibilitam, né? E aí a gente está sempre em cima disso fazendo reflexões sobre a realidade, né? E no meu caso, em cima de soluções baseadas na natureza, serviços ecossistêmicos, paisagem, né? Me agrega muito quando eu troco isso com vocês, né? E eu espero também estar aqui podendo dar fazer esse bate-bola, né? Que eu acho que é essencial, né? E Com aí nesse ponto certeza, é o momento de agradecer realmente, sabe? com certeza. Eu acho que o fato também de você ter ingressado no momento em que a gente também caminhou nesse sentido, né? Porque tanto eu como o Gustavo fomos convidados para fazer parte de um projeto maior, mais amplo nessa linha. Então, veio agregar informação e trazer uma contribuição extremamente útil para o podcast. Quando o Gustavo comentou, né, como fazer e tal, eu me lembro, só para contextualizar, eu tinha, na primeira turma do PDI-SL, que o Rubens foi aluno, né, eu tinha um encontro quinzenal com os estudantes. Eu fazia um vídeo, foi época de pandemia, enfim, né, 2020, que é 14 de janeiro de 2020, a gente já estava, né, ainda não estava em lockdown, mas estava dentro de um processo de discussão, porque foi no final de 2019 que começou toda a discussão do que estava ocorrendo na China, depois na Itália, e logo eu estava no Rio. Me lembro de fazer postagens sobre a velocidade de construção de hospital rapidamente, usando imagens de drone para mostrar esse avanço. 2 anos depois, 2 anos, um pouco mais, talvez 3, que eu e Rubens tínhamos nos conhecido na China. A gente fez um curso em 2017 na China, nós ficamos quase um mês na China fazendo um curso de planejamento e construções, e foi um momento extremamente importante, porque eu tive a oportunidade de conhecer o Rubens e a gente já estava trabalhando juntos. Eu tive a honra de ser co-orientador de doutorado dele, né? E estava começando, ia começar logo em seguida o semestre em que eu dei aula para o Gustavo, em que a gente teve uma primeira aula presencial no início da semana, na terça-feira. Na quinta-feira veio a suspensão do calendário. E a partir daí foi tudo virtual. E eu me lembro porque eu fazia esse encontro quinzenal com a primeira turma do PDI-SL, e a Isadora, né, que depois o Gustavo conheceu lá no Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto em Florianópolis. A Isadora virou um dia para mim e falou: professor, não tem podcast na nossa área. Eu falei: não, eu não era um consumidor de podcast, né? Eu sabia que existia, mas eu não era um assíduo consumidor de podcast. Eu acompanhava, né, algumas coisas que estavam acontecendo, e ela me disse: olha, não existe. Eu vinha acompanhando um podcast de um parente meu na área de educação financeira, que eu achava muito legal, e ela me disse: olha, não tem nada nessa área. Naquele dia eu nem dormi, pensando: pô, se não tem, é uma oportunidade de ter. Eu vou aproveitar e vou fazer isso. E para mim foi ótimo, porque quando surgiu o podcast, né, quando ele foi ao ar a primeira vez, eu me lembro perfeitamente de gravar o primeiro episódio. Foi muito interessante. Peguei meu celular, fui para minha sala na universidade, abri a janela, estava ouvindo os passarinhos no fundo, era bem cedinho, isso era antes de 8 horas, e eu resolvi gravar um episódio, que é o episódio 1, que é o mais ouvido de todos, e que eu tenho um carinho especial por ele. Então, eu peguei o celular, botei assim perto da boca, só que antes eu peguei um bloquinho de papel com uma lapiseira e escrevi os tópicos de por que divulgar sensoriamento remoto nas redes sociais. Eu já fazia um trabalho de divulgação, eu já tinha, desde 2019, quando saiu o Reflectância dos Materiais Terrestres, eu já falei sobre isso algumas vezes aqui, eu fiz um webinar
com 500 e tantas pessoas ao vivo para falar sobre aplicações práticas da reflectância da vegetação, e desdobrei aquilo em vários pequenos posts, né, nas redes sociais, que eu também não sabia como usar. Eu tinha rede social e tinha uma foto de um cachorro meu lá de casa, tinha uma foto dos meninos no Jardim Botânico do Rio, meu pai e minha mãe, e só. E tinha uma foto da janela da minha sala, eram 4 publicações que eu tinha só. E estava bom, redes sociais, né? Não tinha nada com isso. Mas aí meus filhos, né, que já eram adolescentes / adultos, já naquela época, já, pai, é assim que faz, e fui fazendo e aprendendo. Então, do desdobramento do webinar, surgiram os cursos, as postagens e depois o PDI-SL. E no PDI-SL, na primeira turma, a Isadora me pergunta sobre isso. Então, eu anotei uns 5 tópicos que eu queria falar sobre e comecei a conversar com o celular, olhando para a janela, sem me prender muito e tal, e fiz um episódio, que é um dos episódios que eu mais gosto, porque é o primeiro, né? Ele tem 35 minutos apenas. Hoje é o nosso É o normal. tempo, né? E a descrição é só o seguinte: nesse podcast, eu faço uma retrospectiva para explicar o porquê divulgar sensoriamento remoto em redes sociais. Sensoriamento remoto é um mundo fascinante. Um grande abraço. Eu sempre concluía as minhas postagens com essa fala: sensoriamento remoto é um mundo fascinante. Um grande abraço. E nada mais justo do que colocar o fascinante mundo do sensoriamento remoto. Todo mundo depois virou para mim e disse: pô, mas que nome grande, né? Eu falei, mas eu gosto assim, vai ser assim e tal. E era a grande vantagem, né, de ser eu que estava pensando como seria. E gravei. E achei aquilo um barato. Só que, gravei, e aí, o que faz? Não, aí você tem que ter um ambiente para você postar isso nos principais reprodutores de podcast. Como é que faz isso? Aí entra em contato com esse meu parente, né, o Edu. Eu falei, Edu, como é que você faz? Ele usava uma plataforma paga, e eu assinei essa plataforma e fiquei até os 17 mil downloads nela quando surgiu a antiga Anchor, né, que hoje é o Spotify for Creators, que é a plataforma que a gente usa. E aí resolvi, aí comprei microfone, né, comprei gravador digital, passei a ter gravador digital. Até hoje eu tenho gravador digital, que não está sendo usado, mas que hoje a gente usa essa plataforma. Mas eu tenho toda a infraestrutura para fazer os podcasts em áudio, e depois começamos a fazer em vídeo. Aí investimos aqui nessa plataforma para poder fazer essa questão, né? Esses vídeos. Então, assim, é muito legal você chegar e pensar, vou falar sobre o quê, né? O que eu quero comentar, né? E foi super legal. Eu tive assim uma aceitação muito grande. Eu não tenho as estatísticas desse episódio, porque ele estava na outra plataforma, né? Mas ele é, até hoje, o episódio que eu tenho mais ouvintes. Só que, quando a gente migrou para essa nova plataforma, na classificação dos episódios, ele é o que tem mais reproduções. São 745 reproduções, né? E aí depois o episódio 2, depois o 3, enfim. E todos eles estão nessa sequência dos mais ouvidos. Mas diga. E além desse marco, você tem alguns outros assim que você acha são seus favoritos? Tem. Os 2 que vocês entraram, para mim, são extremamente importantes. Já falei deles. Mas eu tenho aqui outros que eu selecionei. Eu não vou me ater muito à ordem, né? Mas quando eu fiz o episódio 7, eu resolvi falar sobre ética no processamento digital de imagem. E eu sempre prezei muito pela ética. Por quê? Porque você pode manipular dados. E manipular dados é mexer com as mãos. Tanto que depois tem um outro que eu gosto muito, que você fez parte, Gustavo, e que a gente conversou com a minha mulher, com a Lu, né? Sobre ética na inteligência artificial, no uso da inteligência artificial. Então, esses 2, o 7 e o 178, para mim, são
extremamente importantes, eles são emblemáticos. Discussão sobre ética, para mim, é fundamental. Depois eu te fiz um outro que eu gosto muito, que é o que a vivência de Feynman no Brasil tem a ver com o ensino de sensoriamento remoto. Né? Para quem não sabe, Richard Feynman foi prêmio Nobel de Física, né? Um grande professor, e ele tem uma autobiografia chamada O que é isso, Sr. Feynman? E nessa autobiografia, que eu gosto muito, é um dos livros meus de cabeceira, volta e meia eu estou relendo, o Feynman fala da experiência dele como docente na UFRJ. E ele chega para dar uma aula para o pessoal, né, da área de doutorado em física. Né? Você imagina, o cara prêmio Nobel de Física vem dar aula, né, no Brasil, e ele chega na Baía de Guanabara, né, ele chega na janela e ele percebe um processo de polarização da luz acontecendo quando ele olha para a água. E aí ele pergunta para os estudantes a respeito daquele processo. E não houve nenhuma resposta, ninguém percebeu nada e tal, né? E mais à frente, ele dando aula, falando, aí ele perguntou quem sabia deduzir matematicamente o processo de polarização que estava ocorrendo lá. E todos, como eram alunos de doutorado em física, era um grupo bastante avançado, todos levantaram a mão e se manifestaram positivamente, né? Todos sabiam deduzir e explicar matematicamente o fenômeno. E ele fez uma consideração muito interessante. Ele disse, interessante, as pessoas entendem como o fenômeno acontece, mas não reconhecem o fenômeno na natureza. E aí eu eu achei isso genial. Eu achei isso genial a primeira vez que eu li. Eu falei, cara, isso tem tudo a ver com o ensino de sensoriamento remoto. Porque as pessoas sabem teorizar, mas eles não conseguem reproduzir. O cara não sabe explicar espectralmente o que é uma variação de NDVI. Ele não se apropria do negócio. E aí, e isso é uma característica do nosso ensino, né? Sim. A gente não não aplica na prática aquilo que a gente sabe na teoria. Então, muitas vezes você decora, você até entende o processo. E isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção no Gustavão. Quando o Gustavão, eu me lembro perfeitamente, eu estava dando processamento de dados hiperespectrais na pós-graduação, uma disciplina que tem muitos anos. A última vez que eu ofereci foi nessa turma do Gustavo, há 5 anos atrás, e eu pedi que eles explicassem, né, um processo chamado Spectral Feature Fitting, que é um ajuste de feição espectral, que tem 2 resultados, uma imagem scale, que é uma profundidade de feição, e uma RMS, que é um erro associado a um ajuste por mínimos quadrados do espectro de referência com o espectro do pixel. E a explicação que o Gustavo trouxe sobre ajuste de mínimos quadrados, a fluidez, a beleza com que ele explicou o processo, mostrava que ele sabia o que ele estava fazendo. Aquele ponto, talvez eu nunca tenha comentado isso com você, Gustavo, mas naquele dia, naquele momento, quando você explicou o que era, eu falei, esse cara, ele é diferenciado, esse cara sabe o que ele está fazendo. Eu preciso botar esse cara do meu lado, entendeu? Ah, que bom. Então, bom aquele foi um momento assim, e é muito essa história, de romper as caixinhas, sabe? Sim. E fazer as coisas. Claro que houve momentos em que o Gustavo teve uns devaneios aqui no episódio do podcast que foram divertidíssimos, como quando ele tentou explicar uma equação complexa no ar, ao vivo, sem um quadro, sem nada. Ou seja, ele começou a falar, eu falei, meu Deus do céu, as pessoas vão desistir do podcast. Então, esse episódio... Se falasse o apoio da imagem, né? Ou seja, imaginar a situação é uma coisa muito engraçada. E uma equação... Quando ele começou a falar, eu já comecei a me perder. Eu falei, cara, gerou uma angústia. Eu falei, cara, esse bicho é muito doido. Esse é o episódio 16, esse do Feynman. Vale a pena quem quiser ouvir. Tem um episódio muito especial para mim, muito especial, que eu tenho muito carinho, que é o episódio 30, quando eu terminei a primeira temporada, que eu fui falar sobre o início do sensoriamento remoto no Brasil,
mas eu tive a oportunidade de entrevistar o meu orientador, a pessoa que me ensinou sensoriamento remoto, o professor Paulo Roberto Menezes. E foi uma dificuldade, porque o Paulo é 20 anos mais velho que eu, e pandemia, e como é que coloca Paulo no Zoom para... né? Hoje ele domina legal e tal, mas eu acho que agora ele só joga tênis, ele está aposentado, não dá mais aula e tal, mas é um dos maiores especialistas em espectroscopia de reflectância, um cara assim que eu sou eternamente grato, porque se eu cheguei aonde cheguei foi por causa dele, por ter confiado em mim, né? Inclusive, na entrevista que eu fiz com ele, eu ressaltei um ponto. Eu, quando conheci o Paulo, eu fui chamado lá porque tinha queimado um equipamento no laboratório e foi atribuído a mim. Então, eu fui para lá para levar uma bronca dele. E eu cheguei, porque um amigo meu virou para mim, tinha uma plotter e ela rodava em 110. E todas as tomadas eram 220, tinham 2 tomadas 110. Eu sabia lá o que era, qual tomada que era o quê, e a plotter estava desligada. Colocou. Não, um amigo meu virou para mim, me entregou e disse, liga ali, e ainda indicou a tomada. Aí eu liguei. Ele tentou plotar, a bicha, e parou. Queimou a plotter. E aí eu cheguei no laboratório para falar, aí eu cheguei um dia, eu era estudante da geografia, isso era na geologia, o primeiro laboratório de sensoriamento remoto no Brasil, em universidades. E aí esse meu colega virou para mim e disse, professor Paulo está por conta com você, quer saber, quer que você vá lá porque você queimou um equipamento dele. Eu falei, eu? Ele disse, você queimou uma plotter. Eu falei, tá, já não era criança mais, já era profissional, trabalhava e tal, fui lá para pagar a plotter. Fui lá, fui falar com ele, cheguei e falei, professor, eu fui acusado aqui de queimar um equipamento, queria dizer que eu não sou menino, né? Já era casado, já tinha filho. Falei para ele, olha, professor, o senhor vai me desculpar, eu não sou criança, eu vim aqui, o cara me pediu para ligar uma tomada, eu fiz isso, eu não mexi em nada, só fiz isso. Agora, não se preocupe, eu vou pagar o equipamento e tal. Aí ele virou para mim e disse, não, você não precisa pagar nada não, porque tem dinheiro no laboratório. Mas só que para usar aqui tem que fazer a disciplina de sensoriamento remoto. Eu falei, tá bom, aí fui fazer. E aí fui aprender e tal, e, sou eternamente grato a ele. Então, o então episódio um dia 30... você começou, né? Um dia eu comecei, Todo exato. mundo tem um começo, né, cara? Tudo tem um começo, olha só, né, o que aconteceu. E no primeiro laboratório de sensoriamento remoto do Brasil em universidades. Muito legal isso, cara. Esse é o episódio 30, eu tenho muito carinho por ele. E, para mim, tem um diferencial muito grande, que foi uma doideira que Gustavão topou, né? Que, além, claro, daquele episódio que a gente falou no episódio passado, do Rubens, que foi o mais... que bombou, né? o Trend Topics de 2024, que foi o do Rubens, sobre ecologia de paisagem, que é um episódio fantástico, a gente falou dele na semana passada, mas é a doideira que a gente fez do episódio 152 ao 166, quando a gente fez 14 episódios de quase 1 hora cada para fazer um curso de processamento de radar de abertura sintética. Ali eu percebi, eu já tinha notado que o Gustavo era um cara perturbado, né? Não bate bem da cabeça, né? Não, quando eu propus a ele a gente fazer o curso de Geóbia para a galera, gratuito, e a gente ficou 1 mês preparando aquilo e processando e gerando, e fizemos 3 dias de Geóbia, que virou depois um mini curso que está na plataforma Geosensor, que é um dos mais procurados, junto com o de índices de vegetação. Aí veio a ideia, Gustavão, a gente vai fazer um episódio de radar, só que a gente vai lançar um curso de radar. E aí fizemos, e, cara, em 14 episódios, são quase 14 horas de podcast sobre processamento de dados SAR. É um dos grandes patrimônios que esse podcast trouxe. Não existe nada igual em nenhum outro podcast, isso está também no YouTube. São 14 episódios, do 152 ao 166. Tem um aí de retrospectiva no meio, porque teve a mudança de ano. A gente começou num ano e terminou no outro, mas são 14 episódios de processamento de dados SAR. Né? Então, para mim, é uma grande alegria. 5 anos do fascinante mundo do sensoriamento remoto. Eu nunca pensei que chegaria tão longe com
uma estrutura como essa. E que bom que tem uns caras que topam participar desse tipo de coisa com a gente, né? Porque a gente imagina 260 episódios falando sozinho sobre um monte de coisa. Quantas vezes eu mandei mensagem para o Gustavo e para o Rubens antes da gente entrar no backstage perguntando: cara, vamos falar do quê, hein? Podemos falar sobre tal assunto. Legal. Como é que a gente foca? Vamos fazer assim, assim, assado. Aí bate uma bola aqui rapidinho, 5 minutinhos antes, e aí tipo assim, Rubens, hoje você vai coordenar. Eu, vou. Sou eu. A bola é tua hoje. Exato. Mas é bom Exato, que a gente consegue exato. sustentar, né? É isso que eu acho fantástico, né? Muito bacana. A base a gente A tem, base. né? Eu acho. Sim, ó. Então é muito legal. No fim das contas dá tudo certo, né? Acho que e o pessoal gosta. Eu acho que assim eu tinha um certo receio até de ou ser técnico demais ou ser técnico de menos, né? Porque eu acho que um podcast voltado à divulgação científica, ele não tem que ser a sua cabeça aberta, né? E como se ela estivesse jogando, né? Eu estou jogando o que tem dentro da minha cabeça aqui. Não é isso, né? Muitas das vezes a gente também estuda sobre os temas, né? Principalmente quando você entra nessa questão dos mini cursos, né? Inclusive, se fosse para eu elencar, o que eu mais eu não elencaria episódios específicos, porque eu nem lembro o número, mas seriam as séries, né, de Geob aí, de radar, e todos os episódios que a gente falou de ensino, porque literalmente sobre isso, é sobre a gente tentar, inclusive quando a gente fala de desafios, quando a gente fala da diferença entre o que é ser um influencer e um divulgador, né, ou um professor, enfim, isso importa muito para a gente. Pode não importar para a maioria das pessoas que estão ali cara, eu quero ouvir para me distrair, ou eu quero, né, meio que um aprendizado passivo, sabe? Eu vou escutando ali sobre o assunto e uma hora alguma coisa vai internalizar, né? Beleza. Mas eu acho que é uma coisa interessante. Para a gente importa, né? Esse só para fechar aqui, para a gente importa esse fato de diferenciar as coisas. A gente está aqui para divulgar, né? Para ajudar a construir conhecimento nas pessoas, porque a gente sabe que é isso que transforma a história, não só das pessoas, mas de determinados grupos, de um país inteiro, né? E dentro da nossa área precisamos de agentes transformadores também. E tem uma coisa interessante que me veio à mente quando na sua fala, que é até um pouco isso, né? Uma coisa vem à mente, né? Porque muitas vezes a gente vê episódios de podcast, não vamos criticar, e tem uma estrutura de entrevista, né? Você chama determinada pessoa, os tópicos, manda o planejamento, né? Assim você já tem uma ideia de como as coisas vão fazer, e assim vários manuais, entendeu, de podcast acontecem, né? Mas uma coisa que é interessante aqui, que me chama a atenção, me faz vir, né? E voltar realmente, né? Que me instiga, é justamente aqui, na verdade, a gente vem, entendeu, para debater sobre pontos de vista diferentes. Então, tem muita coisa que a gente reflete e percebe aqui, nessa troca, né? Não tem necessariamente uma questão, né? Assim, juntos-se as três cabeças, né? E eu acho que isso talvez seja um diferencial, né? E aqui, realmente, algum conhecimento, muitas vezes, é produzido aqui, porque eu já cheguei. E aí cada um já chegou a conclusões sobre um determinado aspecto exatamente nesse momento de troca, né? Então, acho que esse é um modelo que chama atenção, né? Que agora, e para você, Rubens? E para você, qual foi assim o episódio mais marcante, independente de se é do período que você está aqui ou antes, enfim, assim que você se lembre? Olha, na verdade, eu poderia falar do que eu entrei, né? Que na verdade foi o primeiro que eu tive que coordenar, que é uma responsabilidade. Você fica assim, meu Deus do céu, né? Como é que eu vou fazer agora? Mas na verdade, um que me marcou foi Gustavo, logo na área do começo, que você falou sobre, como é que eu vou lembrar? Foi a situação de quando a pessoa ela acha que ela sabe tudo e, na verdade, ela não está sabendo nada, ela está no começo. E você falou a história daquele rapaz que passou, daquele cara que tinha passado limão. O efeito Dunning-Kruger. Isso, exatamente. O efeito Eu lembro disso. Dunning-Kruger. Eu lembro que eu É um vi dos que eu isso gosto tanto, muito. sabe? Eu vi tanto esse episódio.
né? E até porque, na verdade, era o meu começo de introdução no sensoriamento remoto. Então, eu estava me sentindo assim, sabe, completamente assim, eu não sei nada, sabe, né? Sabe? Bem dentro do efeito, né? Sabe? Mas eu acho ele super bacana, né? Realmente, assim, Aquele bem eu fora da gosto caixa. muito. Eu gosto muito, o efeito Dunning-Kruger. E com a trajetória, né, do estudante de geotecnologia, de sensoriamento remoto, né, que o cara, no início, logo que ele tem um contato, ele acha que ele sabe demais, aí ele vai entrando numa curva de declínio, em que ele chega num vale do desespero, em que ele percebe que ele não sabe coisa nenhuma, né? Que é mais ou menos quando você está no mestrado, e aí você depois começa a perceber que, ao longo do tempo, você vai se tornando mais sabido no assunto e vai dominando mais e tal. E é um efeito muito interessante, porque pessoas que são completamente ignorantes sobre determinado assunto se julgam extremamente competentes. E o exemplo usado, que despertou a curiosidade do Dunning e do Kruger, que era um professor e um estudante de psicologia, foi um cara que foi roubar um banco e passou suco de limão na cara, e logo depois foi preso, e ele achou um absurdo que a polícia tivesse descoberto ele, porque ele havia lido que a tinta invisível tinha suco de limão na composição. Então ele achava que, ao passar suco de limão na cara, ele ficaria invisível às câmeras, entraria num banco, roubaria e tudo certo, vida que segue, né? Ali. Enfim, então essa é a lógica do efeito Dunning-Kruger, e é muito comum, é muito comum. O Luiz Felipe Pondé, que é um filósofo que eu gosto muito, ele costuma chamar essas pessoas que estão no início desse processo dos inteligentinhos, sabe? Então são os caras que se julgam os grandes sabedores das coisas, sabe? E é muito interessante, porque você olha e fala, meu Deus do céu, tem que gramar muito, tem que caminhar muito. E essa é a beleza da sabedoria. Você, aos poucos, vai se apropriando, e é um processo de construção, né? E, aos poucos, você vai caminhando nesse sentido. Eu queria aproveitar e contar uma historinha para vocês. Porque a gente vai ficando jovem há mais tempo, a gente vira contador de história, né? Eu vou citar um fato que aconteceu sem dar nomes, tá? Eu dava aula numa outra universidade e havia um encontro de pesquisadores de universidades do Centro-Oeste dessa rede, né? E lá fui eu, com alguns estudantes, alguns servidores, alguns professores e tal. E eu já era professor adjunto, eu já tinha doutorado, já era assessor pedagógico do curso, né? Já tinha uma vivência grande. E eu cheguei na recepção do evento e eles estavam distribuindo os materiais, né? Como é comum, você chega no evento, você recebe às vezes uma pasta, né? Uma bolsa, crachá, esse tipo de coisa. E para os professores, eles deram uma bolsa de couro, que era, inclusive, cabia o notebook e tal, uma bolsa de couro, escrita em baixo relevo, o nome do evento, uma coisa bem ajeitadinha. Usei durante muitos anos essa pasta com um notebook e tal, levava para a sala para dar aula. E uma aluna, que também trabalhava na universidade, ela ganhou uma bolsa de lona. Lona e era silk screen, né? A bolsa tinha os nomes e tal do evento, mas era em silk screen, a minha de couro e a dela em lona. E aí ela virou para mim e disse: que absurdo! Por que você está recebendo uma bolsa de couro e uma de lona? Aí eu virei e disse: porque a diferença entre mim e você é só uma biblioteca. Aí todo mundo começou a rir, né? Ficou aquela situação horrorosa, né? E tudo bem. Ela, na hora, percebeu, né? Ela tinha ficado braba mesmo, aí riu, achou graça e tal, e saiu. Aí, anos depois, ela fez a graduação, terminou, se formou, aí virou para mim e disse: olha, eu estou montando a minha biblioteca. Eu olhei para ela e disse: eu não parei de ler. Também eu continuo, né? Eu continuo lendo. Porque, na Eu verdade, acho assim, engraçado. é esse espaço em que, por exemplo, às vezes a gente entende assim a solidez do que a gente tem, né, ao longo do processo, né? Mas acho que você fica 100% confortável, né? Sabe? Sim. Eu acho que alguma coisa está errada, né? Eu acho que a gente tem, não
dividindo aqui com a gente, não é necessariamente uma insegurança, né? Mas um algo a mais, né? Sabe, né? Talvez, né? Então, eu particularmente acho que ao mesmo tempo que existe uma certa solidez, eu acho que existe uma certa humildade em relação ao conhecimento, né? Claro, Eu claro, acho que é mais claro. ou menos isso que a gente está Fundamental, conversando, fundamental. né? Eu usei isso como brincadeira, né? Porque ela realmente ficou muito, Não, muito. mas essa sua brincadeira é sobre isso, na verdade, também, né? Não, exato, exato. Exatamente. Mas é porque realmente ela ficou muito chateada de ter recebido uma bolsa de qualidade inferior. E para mim era uma grande bobagem, porque, pô, cara, quanto congresso que eu já fui, já participei e tal, cara, eu nem trago os materiais, nem trago. Eu me lembro uma vez eu no Simpósio Brasileiro, eu levando um pôster para apresentar, acho que foi em Santos, eu não me lembro mais onde foi. Eu estava carregando aquele trambolho, aí botei lá o pôster. Aí, quando terminou, um aluno meu da graduação, que era meu orientando de PIBIC, virou e disse: professor, eu posso levar o pôster para o senhor? Eu falei: você quer para você? Ele disse: eu adoraria. Eu falei: pronto, presente meu. Eu ia jogar aquilo fora, eu não ia trazer de volta, porque é um trambolho, você tem que despachar, você tem uma Sim. estrutura de madeira, você não leva isso dentro do avião e tal. Na época era complicadíssimo, né? Mas eu achei muito legal aquela relação de estar ali, de estar vivendo aquilo, de pertencer àquele contexto. Eu me lembro quando eu era estudante de graduação, que eu ia para os lugares e conhecia os nomes, eu via algumas pessoas que eu tinha lido. Eu me lembro a alegria que foi conhecer o Cristofoletti, o Milton Santos, o Absaber, sabe? De você estar com aqueles caras assim, que você fala: meu Deus do céu, eu li esses caras. Existe, né? E eles existem de verdade. Eu me lembro, Milton Santos, ele foi à UNB, eu pedi a ele, eu tinha por uma geografia nova, eu falei: professor, o senhor pode dedicar aqui a mim? Ele disse: pois não. Aí ele colocou assim: por uma tarde repleta de território. Eu falei: caraca, o que significa isso, né? E aí ele ainda colocou 2 anos na frente, a data que ele colocou, ele botou 2 anos na frente. Eu falei: o cara está à frente do tempo dele, ou seja, né? E um cara Literalmente. genial, a fala dele foi assim, cara, enebriante, sabe? E uma figura, pô, super acessível, pô, bacana, sabe? Muito legal, muito legal. Assim, é muito interessante você vivenciar uma situação como essa, né? E é muito interessante esse efeito Dunning-Kruger, eu acho que vale a pena, me esqueci de anotar aqui, mas é um dos episódios que eu gosto muito também. Todos os episódios que eu fiz reflexões filosóficas, mais viagens assim, foram muito legais. Esse do Feynman é um, esse do Dunning-Kruger é outro, né? A improvável relação entre NDVI e fake news também é outro, né? Os desafios dos diferentes pensares em sensoriamento remoto também é outro. Enfim, tem um monte de coisa, fora as entrevistas que a gente fez ao longo do tempo com diversas pessoas queridas, como Álvaro Crosta, né, como Tati Pará, como Henrique Gonzalez, como Christian, da Scripps Remote, né, o nosso querido Christian Cunha, nosso amigo, né, O e tantos Anderson. outros que vieram, a Vanessa 2 vezes, né, o Vitor, né, me passou também uma mensagem ontem, a gente está gravando hoje, dia 8, né, me passou uma mensagem ontem falando do falecimento da pesquisadora Ielda Sanches, que ia ser uma das coordenadoras do SBSR. Fica aqui a nossa solidariedade à família e aos amigos por essa perda, né, não podia deixar de comentar isso. Mas vida longa ao fascinante mundo do sensoriamento remoto. Daqui a alguns anos a gente está aqui falando dos 10 anos, dos 15 anos, Sim. dos 20, né? Eu, esse Com ano, faz certeza. 40 anos que estou com a minha mulher, passa rápido, Aí. né? Passa super rápido. Não é isso? Bom demais. Perfeito, exato. Acho que é isso, né? Eu acho que que é. extrapolamos Fechamos aí os bem. nossos 30 minutos, mas vale a pena. Vale Uma a boa pena. comemoração, né? Beleza. Aqueles que eu esqueci de citar, que participaram aqui com a gente, me perdoem. Todos vocês que nós entrevistamos fazem parte dessa trajetória, Sim. dessa história exitosa do fascinante mundo do sensoriamento remoto. Porque, afinal, sensoriamento remoto é um mundo fascinante e a gente tem que sempre trazer aqui e discutir com muita propriedade. Legal? Beleza, Sim. é isso. Um grande abraço para vocês, queridos. Muito obrigado por viver essa doideira
e esse projeto tão audacioso e legal comigo, tá? De terem topado e toda semana estarem aqui. Muito obrigado a vocês, uma gratidão eterna mesmo. E vamos juntos continuar fazendo esse podcast que vale muito a pena. Legal? Perfeito. Beleza. Vamos nessa. Eu que agradeço, né, o tempo aí, e é isso. Que venham outros e outros e outros e outros, 5, 10, 15, 20, 30 anos aí. Né? E a gente... Gustavão com 3 anos, Rubens já com 1 ano de podcasts. Caçula. Fantástico. Fantástico. E eu tenho certeza que a gente... E vai dar tudo certo, como sempre deu. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí o episódio, né? E um grande abraço. E ouçam os episódios que a gente falou. Exato. Boa dica. Um abraço, pessoal. Um grande abraço também. Muito obrigado por tudo e parabéns aí ao Fascinante Mundo. Né? Muito obrigado por prestigiar o nosso podcast. O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto.